Então sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula dessa matéria tão importante para a vida da igreja, para a vida de cada cristão, que é a matéria de evangelismo. Na aula de hoje nós vamos avaliar basicamente dois pontos essenciais para a matéria de evangelismo, que é responder a questão o que é o evangelismo e certamente veremos então, consequentemente, o que é o evangelho, já que uma está conectada com a outra, né? Uma coisa está relacionada à outra. E a questão, o ponto número 2, por que nós devemos evangelizar? Quais os motivos nós temos, ao menos alguns deles, para que nós evangelizemos? Primeiro ponto, então, que nós vamos adentrar é a respeito desta pergunta: o que é o evangelismo? Quando nós pensamos em evangelismo, surgem em nossas mentes diversas propostas, muitas vezes até mesmo frases já preparadas, chavões, que nós muitas vezes usamos dependendo da circunstância, dependendo da situação em que nós nos encontramos. E ali, quando alguém está diante de nós, nós usamos um chavão ou alguma frase para tentar ali expressar o que significa o evangelismo. Mas a verdade é que existem então compreensões diversificadas a respeito do evangelismo, algumas delas distorcidas. Algumas pessoas, por exemplo, elas pensam que o evangelismo ela é como se fosse uma batalha de palavras. E o alvo, portanto, é como que ganhar do incrédulo, dominar nesse jogo de palavras e lógicas o incrédulo, o pagão, né? É como que não permitir com que ele prossiga no seu raciocínio. É quase que interrompê-lo, no sentido de deixá-lo sem resposta. E assim algumas pessoas pensam que o evangelismo é como que essa batalha linguística e intelectual, uma tentativa de ver quem tem razão ou quem domina mais uma suposta, ao menos, verdade, né? E assim, aquele que utiliza suas palavras com uma melhor eloquência e argumentação acaba vencendo. E assim muitas pessoas pensam que o evangelismo é isso, é vencer o outro pelas palavras, no sentido de sair vencedor desse desafio de eloquência, oratória e raciocínio. Outras pessoas, quando nós falamos sobre evangelismo, elas parecem ser arremetidas a um filme de terror. Isso porque elas têm muito medo de serem rejeitadas, muito medo de praticarem o evangelismo. Elas tremem, às vezes pela sensação de rejeição que elas podem obter, ou mesmo por causa da timidez. E isso muitas vezes é agravado pelo fato de que o cristão sabe que isso é um dever e que talvez lhe pese na consciência um senso de que se ele não conseguir um evangelismo eficaz, no sentido de que o outro, se ele não crer em Cristo, se ele rejeitar a palavra, parece que ele estará fazendo a sua parte de uma maneira equivocada e parece que Deus vai amá-lo menos ou que Deus simplesmente vai como que rejeitá-lo. E por isso, pelo fato de ser uma ordem, pelo fato de aparentemente, se nós não conseguirmos supostamente significar que nós estamos fracassando, muitas pessoas pensam que o evangelismo é quase que um filme de terror. Elas de fato tremem diante dessa ação. E devido justamente a esse receio que muitas pessoas possuem, essa falta de confiança ou mesmo a timidez no caso, dezenas de métodos de evangelismo têm sido desenvolvidos numa tentativa de auxiliar as pessoas para que possam praticar o evangelismo da melhor forma possível. Porém, o que nós vemos nas Escrituras é que o Espírito Santo era e continua sendo a força propulsora do evangelista. É interessante quando nós observamos o livro de Atos e percebemos que não havia ali nenhuma menção sobre aulas de evangelismo.
Certamente com isso eu não estou dizendo que aulas de evangelismo sejam ruins, caso contrário não haveria motivo para estarmos hoje aqui. Mas a verdade é que no início da igreja, a forma como eles aprendiam era uma forma muito natural, muito orgânica. Porque como a igreja estava iniciando, eles buscavam esse modelo de evangelismo a partir daqueles que eles presenciavam e viam. E à medida que o Espírito ia os conduzindo, à medida que a palavra de Deus ia sendo ministrada aos seus corações, eles iam aprendendo as boas verdades, as boas notícias do Evangelho e assim as assimilando por essa atuação poderosa do Espírito Santo, elas proporcionavam, ou aliás, elas praticavam esse evangelismo que foi o evangelho dentro delas, o evangelho na vida delas transformou-se em evangelismo. E assim nós percebemos que havia um zelo fervoroso por Jesus Cristo. As pessoas amavam a Deus e tinham um zelo pelo seu Filho Jesus Cristo. Os cristãos de Atos, eles eram cheios do Espírito Santo e nisto eles eram movidos a avançar no evangelismo, na pregação do evangelho às pessoas perdidas. Isso nos mostra que a qualidade, ou pelo menos em parte, a qualidade da nossa pregação do evangelho será determinada pelo nosso grau de intimidade com Deus. Assim que os cristãos não tinham aula de evangelismo, mas eles tinham intimidade com Deus, eles eram cheios do Espírito Santo, eles eram orientados pela palavra do Senhor e assim eles eram eficazes e eficientes na ação evangelizadora, porque Deus estava com eles e o Senhor os estava conduzindo nessa missão que Ele mesmo havia dado para a sua igreja. Portanto, nós podemos ver, então, que muitas são as definições de evangelismo. Vamos ver aqui algumas delas, que algumas pessoas, então, se referem ao evangelismo dessa forma. Evangelismo é a tarefa de testemunhar de Cristo aos perdidos. 2. Evangelismo é a tarefa de levar homens à salvação. 3. Evangelismo é a tarefa de alistar vidas no serviço de Cristo. Gostei, tá aí uma, outra. 4. Evangelismo é a tarefa da igreja de proclamar, propagar e estabelecer tudo o que é concernente à pessoa e obra de Jesus. 5. Evangelismo é pregar sobre Cristo e testemunhar dele. 6. Evangelismo é multiplicar o número de cristãos. 7. Evangelismo é testemunhar do Evangelho. 8. Evangelismo é a tarefa que se executa para ganhar almas para Jesus. Aqui nós temos algumas frases, alguns chavões, algumas formas que de vez em quando nós nos deparamos quando as pessoas querem abreviar o que de fato significa o evangelismo. E nós podemos dizer que entre todas essas definições, elas não são mentirosas, porque elas apresentam muito da verdade, porém elas não são desenvolvidas suficientemente. E por isso nós vamos então definir o evangelismo de uma forma mais abrangente, mais contundente, e ficaria assim: evangelismo é a ação cujo objetivo é levar os homens a conhecerem sua condição de pecadores perdidos e o plano redentor de Deus. Persuadi-los à conversão em arrependimento do seu pecado e fé em Cristo, como Filho de Deus, Salvador e Senhor, e assim integrá-los na vida cristã. Essa é uma definição, ainda que básica e sucinta, bastante contundente, objetiva, clara, daquilo que significa o evangelismo. A partir dessa definição básica, nós observamos que o evangelismo tem pelo menos 3 aspectos importantes. O primeiro deles, a informação. O segundo, a persuasão. E o terceiro, a integração. Então, faz parte do evangelismo este aspecto, primeiro, da informação. O evangelismo é uma ação informativa. É uma ação que visa informar. Informar quem
e do quê? Informar o pecador, porque ele precisa saber a sua real condição. Ele precisa entender que ele está em pecado, nasceu em pecado, merece a justa condenação de Deus. Ele merece entender, ele precisa compreender que ele não é filho de Deus, como muitas pessoas do mundo afora pensam. Elas são, na verdade, criaturas e inimigos de Deus, que estão mortos nos seus delitos e pecados, que o pecado lhe trouxe essa morte, que ele não consegue agradar a Deus, que ele não consegue buscar a Deus por conta, que ele não consegue ser salvo por si mesmo, e por isso o pecador precisa ser, antes de tudo, pelo evangelismo, informado da sua condição, mas também do plano redentor de Deus. Informá-lo sim que Jesus o ama, que Jesus quer salvá-lo, que Jesus morreu na cruz, mas o fazendo, portanto, compreender que ele precisa ser salvo. A informação, ela pode ser ministrada por diversas formas. Pode ser através da proclamação, ou ensino pessoal, ou da literatura, ou dos meios modernos que nós temos por aí, né? As mídias sociais, né? Há um tempo atrás, né? O rádio, depois surgiu então a televisão, e agora, mais recentemente, a internet, as mídias sociais que estão por aí como uma ferramenta para informar, para ser esse mecanismo de levar essa informação que contém o Evangelho, para esclarecer os perdidos. Pois veja bem, do que adiantaria nós simplesmente sairmos por aí, mundo afora, gritando, Jesus te ama, se elas não compreendem que amor é esse, e por que elas são amadas, ou em que sentido são amadas, ou mesmo quando nós falamos, Jesus quer salvar você, mas o perdido não entende que ele está perdido. Ele não sabe por que está perdido, e ele não sabe que ele é inimigo de Deus. Por isso, muitas vezes nós temos visto evangelismos tão ineficientes e com tão pouco resultado, porque as pessoas não compreendem que o evangelismo consiste primeiro em uma informação, que precisa se informar aquele que está perdido da sua real condição. E muitas vezes esse erro, esse equívoco no evangelismo vem por uma interpretação equivocada daquilo que nós observamos no Novo Testamento. Porque quando olhamos para o modelo de evangelismo no Novo Testamento, muitas vezes nos deparamos com essas frases ou essas pregações tão objetivas. Arrependam-se, raça de víboras. E imaginamos que nós deveríamos simplesmente pregar assim. Mas a verdade é que quando nós chegamos no Novo Testamento, todo o Antigo Testamento já havia sido elaborado. Isso significa que por séculos, e eu digo muitos séculos, Deus estava falando com o seu povo de uma maneira pedagógica para que eles fossem instruídos ao longo de todos aqueles séculos sobre o pecado, sobre as consequências do pecado, sobre o fato de que todo homem é pecador, que o ser humano está distante de Deus, que o ser humano precisa de um Salvador, que o ser humano não consegue salvar a si mesmo e que Deus providenciaria um Salvador, o Messias. Por isso, quando nós chegamos no Novo Testamento, nós chegamos em um povo chamado judeu, que já estava preparado para receber essa boa notícia, pois eles já haviam sido ensinados por muitos séculos, eles já haviam sido informados. E é por isso que quando nós olhamos o modelo do Novo Testamento, nós não podemos imaginar que esse seja um modelo que nós devemos levar em consideração na sua integralidade, sem levar em consideração o seu contexto, de que todas aquelas pessoas, a princípio os judeus, eles foram anteriormente preparados, informados. E é por isso que o evangelismo consiste, em um primeiro momento, em informação. Por isso, eu não quero dizer que não é válido as pessoas irem para os semáforos, cantarem, dizer que Jesus te ama, mas eu quero lhes mostrar pela verdade bíblica que o evangelismo precisa de uma informação. Dizer que Jesus ama as pessoas, isso não será o suficiente. Dizer que Jesus Cristo morreu por elas não será o suficiente. Recitar João 3,16, falar que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, não é o suficiente, porque elas não entendem por que Jesus morreu. Por isso é preciso que nós, para realizarmos o evangelismo, tenhamos então esse ambiente de informação. Informemos as pessoas. Em segundo lugar, o evangelismo também consiste neste segundo aspecto, que é o aspecto da
persuasão, porque o evangelismo não está apenas nesse âmbito da informação. Nós não somos simplesmente um jornal publicado que quer informar alguém, mas nós queremos de fato persuadir as pessoas. Então, além de ministrar ao pecador as necessárias informações a respeito do evangelho, o evangelista precisa também tentar persuadi-lo a submeter-se a Cristo. Olha que interessante o exemplo de Paulo que nós encontramos no capítulo 9 de Atos. Atos capítulo 9. O apóstolo Paulo aqui havia recentemente se convertido. E agora, veja o que ele estava fazendo. Atos capítulo 9, verso 22 diz: decorridos muitos dias, os judeus, 22, Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Paulo estava demonstrando, ele estava deixando de uma forma tão contundente, tão à mostra, tão clara, que Jesus era o Cristo, que os judeus ali estavam ficando confusos, e o sentido de confusão aqui era o judaísmo deles, esse período ainda que não atingiu a graça, em que eles viviam, estava sendo colocado em xeque. Paulo estava com uma contundência evangelizando. Estava evangelizando contundentemente. Atos capítulo 18, verso 28, é uma outra passagem que mostra essa mesma verdade do apóstolo Paulo. Atos 18, verso 28 diz assim: porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das escrituras que o Cristo é Jesus. Paulo estava provando por A mais B que Jesus era o Cristo. Ele deixava aquelas pessoas como que sem resposta. Ele estava não apenas informando eles, mas estava os persuadindo pelas Sagradas Escrituras. E isso mostra que nós não devemos simplesmente tentar informar as pessoas, mas devemos persuadi-las. Mesmo que nós saibamos que é o trabalho do Espírito Santo convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, nós somos chamados a pregar o evangelho como essas pessoas que têm intrepidez, ousadia, como essas pessoas que testemunham aquilo que viveram e presenciaram. Por isso são tão contundentes, porque elas são cheias do Espírito Santo, e por isso nós não apenas informamos, mas nós buscamos persuadir as pessoas, buscamos de uma maneira muito coerente manifestar o evangelho, levar o evangelho, comprovar o evangelho pelas Sagradas Escrituras. Portanto, é necessário que aquele que faz o evangelismo tenha conhecimento dessa mensagem, conhecimento não apenas teórico, mas conhecimento na sua vida, a fim de que quando ele fale como quem conhece, acredita e vive. Por isso, não apenas informamos, mas também buscamos persuadi-los. Além disso, depois da informação, da persuasão, há ainda um ponto extremamente importante, que é o da integração. Infelizmente, os evangelismos de hoje talvez parem mal na primeira, porque às vezes nem sequer informa corretamente a verdade do evangelho, do quanto o ser humano é pecador, está distante de Deus, precisa da salvação, e Jesus Cristo é essa salvação. Mas mesmo aqueles que informam, às vezes lhes falta a persuasão. E aqueles que informam e não lhes falta a persuasão, eles praticam esses dois primeiros pontos, muitas vezes, na maioria das vezes, falta esse terceiro ponto, que é o da integração, que consiste no discipulado. Veja, uma vez que o novo crente ali, esse recém-convertido, experimentou a partir da informação e da persuasão, a conversão, ele voltou-se em arrependimento dos seus pecados para a fé em Jesus Cristo, esse não é o ponto final do evangelismo. Na verdade, o evangelismo decorrerá dali em diante para toda a vida daquela pessoa, pelo discipulado. E é por isso que é tão importante que esse novo crente agora seja acompanhado e ele possa crescer assim nas doutrinas bíblicas, em poder, em fé, ele possa se desenvolver espiritualmente, aplicando-se cada vez mais ao serviço de Deus. Portanto, a evangelização não termina quando você aceita Cristo como Salvador, mas continua ao longo de toda a vida.
Que interessante o que Jesus nos ordena em Mateus, no capítulo 28, no verso 20, na parte B, quando ele está falando sobre o ide. Veja só. Depois que ele disse, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no verso 19. No verso 20, então, ele diz, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Veja que Jesus está falando aqui desse discipulado contínuo, depois da pessoa já ter sido alcançada pelo Evangelho, dela já ter se convertido, ela precisa aprender todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Portanto, o evangelismo não acaba no ide, no ir, informar com persuasão. Não. Mas ele continua ao longo do discipulado, nessa integração. Os novos convertidos precisam ser inseridos nesse corpo de Cristo, precisam ser bem ajustados. E dessa forma nós teremos um evangelismo mais completo. Então nós precisamos ajudar os novos convertidos a crescer no conhecimento, na fé, na sabedoria espiritual, na prática da oração, na fidelidade à mordomia e na capacidade para testemunhar, porque agora eles, com o amadurecimento, também se transformarão em testemunhas, né? Assim que Deus usará também para que pessoas, vidas sejam alcançadas. Então, assim nós podemos definir o evangelismo a partir também desses três aspectos, que é o da informação, persuasão e integração. Com isso, tendo respondido de uma maneira muito básica, mas também clara sobre o que é o evangelismo, precisamos responder o nosso segundo ponto, o que é o evangelho. Pois veja bem, a forma como nós compreendermos o evangelho será a forma como nós evangelizaremos. Uma vez que o evangelismo consiste nessa explanação, nesse testemunho da verdade que está embutida no evangelho, que é o evangelho, significa que uma está entrelaçada à outra, que uma depende da outra e que da forma como eu crer que é o evangelho, a visão que eu tiver de evangelho será a forma como eu praticarei o meu evangelismo. E por isso, se eu tiver uma visão distorcida do que é o evangelho, eu terei um evangelismo distorcido. Por exemplo, quem conceba a evangelização como um movimento que vise ajuda material e política aos povos subdesenvolvidos, então ele será compelido a uma ação revolucionária. Quem conceba como um movimento com fins educativos, visando a humanização do homem, ele há de dedicar-se a programas de educação. Quem entenda como uma ação libertária nos moldes da pregação da teologia da libertação, se inclinará para os ativismos políticos e guerrilhas. Aqueles, porém, que entendem que a evangelização é uma ação que consiste em levar perdidos, pecadores a Jesus para serem salvos por Ele, então esses hão de empenhar-se apaixonadamente na propagação do Evangelho. Então a forma como eu tenho de compreender o Evangelho irá refletir na forma como eu vou evangelizar. Então, para nós entendermos de maneira mais profunda o que é o evangelismo, vamos tentar compreender então o que é o Evangelho. De uma maneira muito simples, o Evangelho significa no grego boa notícia, é assim como nós o encontramos no Novo Testamento. Ainda que essa palavra tenha tido ao longo do tempo algumas nuances diferentes do seu significado. Veja lá como, por exemplo, no grego clássico, ela chegou a ser usada para designar originalmente a recompensa dada ao mensageiro por ter trazido boas novas. Depois ela passou a significar os sacrifícios feitos aos deuses ao serem recebidas as boas novas. Já no grego helenista posterior, ele chegou a significar na Septuaginta as boas novas da vitória, as boas novas do nascimento de uma criança e às vezes simplesmente qualquer tipo de notícia. Em especial na Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, mas a Septuaginta é uma tradução em grego da Bíblia hebraica. Nós encontramos dois usos que são
breves antecipações do uso do Novo Testamento. São eles aquele significado que aparece no livro de Salmos, no capítulo 40, verso 10 e 96, verso 2, que é usado para anunciar a justiça e o poder salvífico de Deus. Veja comigo Salmos capítulo 40, verso 10. Salmos 40, verso 10, diz assim: Não ocultei no coração a tua justiça, proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Então ele proclamou a tua fidelidade e a tua salvação. Então veja que aqui ele está sendo usado com esse sentido, né, de anunciar essa justiça e o poder salvífico de Deus, bem como no Salmo 96, verso 2. Em Isaías ele é usado a respeito das boas novas do ungido de Deus para o seu povo. Veja só, uma ideia já messiânica para o Evangelho, para as boas novas. Isaías, capítulo 40, verso 9. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um monte alto. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levanta e não temes, e dize às cidades de Judá: eis aí está o vosso Deus. E pelo contexto aqui, está nos falando sim dessas boas novas do ungido de Deus para o seu povo. Então, nesses textos, na tradução para o grego, que é a Septuaginta, se utilizava esse termo para o Evangelho, para essa boa notícia, com essas já breves antecipações, né, com esses significados que nós vamos ver mesmo lá no Novo Testamento. Já agora nos papiros, tanto o substantivo quanto o verbo, eles são muito raros. E papiros aqui nós fazemos referência àqueles textos extra-bíblicos, né, utilizados na linguagem grega. O verbo, ele é usado a respeito de um escravo que vem com notícias da vitória de um general. Já o substantivo, ele já chegou então a ser usado numa inscrição que diz que o aniversário do imperador romano Augusto era o início das boas novas para o mundo. Mas quando nós chegamos no Novo Testamento, Evangelion torna-se uma palavra importantíssima. E é basicamente nesse entendimento do Novo Testamento que nós vamos então ter a ideia do que nós compreendemos hoje, a palavra Evangelho. E é importante nós ressaltarmos que por Evangelho significa originalmente no singular boa notícia, que faz referência ao Novo Testamento, se resume basicamente na passagem de Lucas capítulo 2, verso 10 e verso 11. Se você quer saber o que de fato nós entendemos por Evangelho a partir do Novo Testamento e para os nossos dias, então, nós encontramos na passagem de Lucas no capítulo 2, no verso 10 ao verso 11. Que diz assim: o anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Veja que ele está falando de uma boa notícia. E aqui a palavra aparece, então, o termo que nós utilizamos para o Evangelho, para a boa notícia, que é o fato de que Jesus Cristo nasceu. Então, nesse momento aqui, entendia-se por Evangelho o quê? A boa notícia do nascimento de Jesus Cristo, que é o Salvador dos homens perdidos, dos pecadores.
Então veja que durante séculos o povo de Israel havia esperado pelo Messias. E agora, a notícia do seu nascimento era então essa notícia alvissareira, essa notícia alegre, feliz. Finalmente, o Senhor enviou o seu Filho, ou no caso, enviou um Messias para a salvação. Então, quando nós evangelizamos, nós estamos pregando e ensinando as boas notícias sobre o Filho de Deus. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia que traz libertação aos cativos, dando-lhes a vida eterna. Evangelho é, então, a feliz notícia do cumprimento da providência de Deus para a salvação de pecadores, que se realizou com a vinda de seu Filho ao mundo. Então, depois de nós termos examinado aqui vários conceitos de evangelho, né, seja ao longo da história, lá desde o Antigo Testamento traduzido para o grego, na concepção extra-bíblica e, por fim, então, no Novo Testamento, que é de onde nós embasamos a nossa compreensão sobre o evangelho, nós podemos defini-lo da seguinte maneira: evangelho é o conjunto de fatos e ensinos bíblicos que nos apresentam o cumprimento da providência de Deus para a salvação de pecadores, associados à ação do próprio Espírito de Deus na vida dos homens, revelando-lhes o pecado e suas consequências e oferecendo-lhes em Cristo Jesus o meio de salvação, que é pela graça de Deus, mediante a fé. Então, esse é um conceito, né, objetivo, mas também, ao mesmo tempo, não tão sucinto, que busca ser bastante claro e, na medida do possível, né, um resumo abrangente do conceito do Evangelho. Claro que sem tratar nas nuances, né, nas nuances de cada detalhe, né, no que significa, né, profundamente cada um desses detalhes, seja da perdição do homem, da salvação de Cristo Jesus, como por sua justificação, né, transformação, a conversão e a regeneração e tudo aquilo que o Senhor então opera em nós, né? Mas de uma forma sucinta, isso que nós podemos, dessa maneira que nós podemos definir o Evangelho. E tendo entendido então, né, a concepção coerente do Evangelho, nós podemos passar então para uma compreensão de falsos conceitos do Evangelho, porque quando nós compreendemos a verdade do Evangelho, né, o que ele de fato é, nós podemos então evitar algumas concepções, visões distorcidas do Evangelho. Então, até agora nós temos considerado o Evangelho positivamente. A partir daqui, nós veremos alguns conceitos inadequados ou falsos do Evangelho. Por exemplo, o Evangelho não é meramente uma porção isolada de qualquer das Escrituras. O que isso significa? Significa que pode uma mensagem estar calçada em algum trecho bíblico e assim mesmo não ser a pregação do Evangelho. Porque se faltar a proclamação das boas-vindas da graça de Deus em Cristo Jesus para a salvação dos pecadores, não haverá a proclamação do Evangelho. Nós podemos, talvez, utilizar um texto bíblico, um bom princípio, falar sobre isso ou sobre aquilo, mas não será propriamente o Evangelho se nós não explanarmos essa realidade, que é o Evangelho, a boa notícia da salvação em Cristo Jesus, providenciada por Deus aos homens pecadores e perdidos. Em segundo lugar, o Evangelho não é um sistema de normas éticas, embora nós tenhamos de admitir que as contenha. O Evangelho concebido como um sistema moral, ele pode até mesmo gerar uma vida razoável de moralidade, no sentido de que nós podemos polir a moralidade do indivíduo ou da sociedade. Por exemplo, as nossas próprias leis que nós temos por aí, né? Não mate, não roube, isso ou aquilo, são princípios que as pessoas buscam cumprir. Na sua grande totalidade, as pessoas tentam não infringir a lei. E, dessa forma, essa lei que advém de princípios judaico-cristãos, eles podem até polir essa moral, essa ética da sociedade e dos indivíduos, mas não resolve o problema do ser humano, não salva o ser humano. Por isso o Evangelho, ainda que ele possa conter, sim, um sistema de normas éticas,
ele não é propriamente um sistema de normas éticas. Ele não é simplesmente um isso ou um aquilo, né? Não faça isso ou não faça aquilo. Então, ele não pode ser reduzido a essa compreensão, porque isso não trata do real problema do ser humano. Ela pode até polir, melhorar aparentemente a moral do ser humano, da sociedade, mas não salva o ser humano. O Evangelho também não é um conjunto de princípios e normas de justiça social, né? Se bem que por sua natureza divina o Evangelho trate de justiça, claro, né? Mas ele não se confunde com qualquer sistema filosófico ou político e nem com qualquer ideologia que objetive conquistas sociais. Esse falso conceito de evangelho tem levado algumas pessoas a adotarem uma praxis que se caracteriza antes pela ação política que pela ação evangelizadora. Significa o quê? As pessoas se preocupam mais em engajar-se em algum tipo de projeto socioeconômico, político, que visa agir dentro dessa justiça social, ao invés de pregar o evangelho. Ao invés de pregar a salvação em Cristo Jesus aos homens perdidos. Então, não significa que essa busca por um melhoramento na justiça social, essa busca pela justiça social não seja boa, mas nós temos que ver que o Evangelho não lida prioritariamente com essas questões, porque essas questões dentro do Evangelho são vistas como causas. O problema de justiça social não é o problema do governo A, o governo B, ou o sistema A, o sistema B. Não é um sistema ou outro que vai resolver o problema do ser humano, ainda que de fato uns possam ser piores do que outros, como eu disse também na questão da moral, da ética. Uma sociedade pode ser mais polida, moralmente do que outra, mas isso não resolve o problema. Aqui também na questão da justiça social, enganjar-se em projetos, em ações sociais, nesse sentido, também não resolve o problema. Resolve algumas vezes, as causas, mas o Evangelho, ele olha em primeiro lugar, de fato, para os efeitos, O Evangelho olha para a causa, porque a justiça, o problema da justiça social, que ela tenta resolver, são os efeitos. E o Evangelho olha para a real causa de todos esses efeitos, que é o pecado, Walter, ele entendia que o reino de Deus é a humanidade organizada segundo a vontade de Deus. Então, para ele, existia uma concepção de um evangelho social, era aqui na terra. O evangelho de Deus aqui na terra era o sentido de a vontade de Deus na terra era o reino de Deus e pronto, acabou, era isso. Era isso que Deus queria. Ele tira essa questão da eternidade, do celestial e do espiritual e passa simplesmente para o social. E isso faz com que as pessoas estejam muito mais enganjadas em questões de justiça social. Uma distorção do evangelho, porque deixa de priorizar aquilo que é mais essencial, a salvação do ser humano. O ser humano, ele tem problemas de justiça social, tem problemas de moral, de ética, por causa do pecado. Não é porque ele tem uma renda menor do que o outro, ou por causa disso ou daquilo. Todas essas coisas advêm, na verdade, da distorção que há pelo pecado no ser humano e na humanidade. E ainda que o evangelho social, ele não exista mais propriamente como Walter ali, ele propôs, a sua ideia, ela continuou de certa forma latente e muitas vezes acabou então trazendo isso na consciência das pessoas e tem se tornado ainda um perigo para o nosso tempo. De maneira que, mesmo depois dela não existir mais o evangelho social, posteriormente surgiu a teologia da libertação. E o principal teórico é no Brasil, o Leonardo Boff. E isso acaba desprezando a natureza divina e a missão salvadora de Jesus, nesse seu sentido espiritual e eterno. Porque aqui é um evangelho social. Então ele prega a libertação dos povos oprimidos política, econômica e socialmente. Ele deixa de lado aquilo que é celestial, aquilo que é espiritual e volta-se para aquilo que é social.
Então a teologia da libertação e o evangelho social, eles acabam abolindo o sangue redentor de Cristo. E eles procuram levar os homens não ao arrependimento e à fé em Jesus como Salvador, para que se tornem filhos de Deus, mas a se enganjarem em lutas e programas para a solução dos problemas terrenos, né? O problema é que, como eu disse, a raiz de todos os males não é a questão ética, não é a questão da justiça social, mas é o pecado. E ele, como tal, não se origina na sociedade. Ele advém de uma natureza que já está corrompida pelo pecado, né? Então, o problema que o Evangelho busca tratar é, de fato, a causa primária, o pecado, esse distanciamento de Deus, a morte do ser humano. Então, a gente tem que entender que derrubar as estruturas velhas e criar novas sempre será um monótono processo de substituir um sistema por outro e ver continuar o mal inatingível, porque seja qual for o sistema que nós adotemos para uma sociedade, nele estará a presença do homem pecador, ou seja, o problema continuará sendo o homem pecador. Nunca haverá nesse mundo uma sociedade ideal. Portanto, a tarefa que temos para realizar não é propriamente combater os governos nem determinadas estruturas políticas, mas sim o pecado. E isso pela pregação, pelo ensino e pelo exemplo de nossa vida transformada. Então, isso não quer dizer que nós não possamos nos enganjar em questões de busca pela justiça social ou em projetos sociais. Não é isso. Não é que nós também não devemos apontar os erros de governos, de alguma forma, que distorcem princípios e valores, que vivem em corrupção ou coisas assim. Que nós não possamos nos manifestar politicamente. Mas a verdade é que o Evangelho, ele está em prioridade, olhando para não os efeitos, mas para a causa, que é o pecado, apontando para a salvação que Deus providenciou em Cristo Jesus. A Igreja de Cristo, ela sempre, então, ela foi comissionada para quê? Para levar a salvação, para levar as pessoas que estão perdidas à revelação de Deus, ao seu plano redentor, para que elas creiam em Jesus como Senhor, como Salvador, e assim elas sejam salvas. Essa é a obra que o Senhor espera de nós, essa é a nossa tarefa. Em quarto lugar, o Evangelho, ele não é egocêntrico. Em qual sentido estou dizendo isso? No sentido de que o nosso cristianismo, nas últimas décadas em especial, tem se tornado muito individualista. Convertemos-nos e passamos a viver em função dos nossos próprios interesses, e nós visamos muito o nosso bem-estar. E nós podemos ver isso, sabe como? Muitas vezes nas nossas orações. Senhor, me abençoe, cuide de mim, me dê saúde, me faça prosperar, guia o meu dia, faz isso para mim, faz aquilo para mim. E nós pensamos muito em nós mesmos. Quando a Bíblia diz que mais bem-aventurado coisa é dar do que receber. Enquanto essa geração está muito mais preocupada em receber. Então nós precisamos o quê? Como o Evangelho, que não é egocêntrico, nós precisamos compartilhar, sobretudo com aqueles que não têm, o Cristo que nós temos. Muitos cristãos, eles vieram de uma vida miserável e destruída, e eu vou dizer aqui, na verdade, todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, nós estávamos perdidos. O diabo pisava na gente. Nós éramos inclinados para as nossas paixões. E nós fomos resgatados e nós nos esquecemos que onde lá nós estávamos, muitas outras pessoas também estavam. E nós não podemos deixar as pessoas lá. Você entende? O Evangelho não é egocêntrico, como se ele tivesse que ficar enclausurado, preso em mim. Como se eu recebi o Evangelho, agora eu guardo ele para mim, fico para mim e pronto. O Evangelho não é egocêntrico, eu tenho que me lembrar de onde eu vim. Muitas outras pessoas estão perdidas como eu estava, e estão sendo destruídas, oprimidas pelo império das trevas, estão perdidas, sofrendo e angustiadas, em profundo desespero, sem salvação. E nós temos uma boa notícia de salvação, e nós fomos salvos
de uma maneira que o evangelho não é egoísta, por isso nós precisamos espalhar para o maior número de pessoas. Nós precisamos pregar a toda a criatura. Então, assim nós entendemos um pouco do que é o evangelismo e o que é o evangelho. Porque uma concepção está conectada na outra. E dessa forma, nós podemos passar para o nosso segundo ponto, tópico 2. Por que nós devemos evangelizar? Veja, a grande necessidade da evangelização atual é que cada crente reconheça sua responsabilidade pessoal de evangelizar e se consagre ao Senhor no cumprimento dessa missão. Então, se nós perguntássemos qual é a necessidade da evangelização atual, meus irmãos, é que cada crente entenda a sua posição, a sua responsabilidade e a assuma. Porque se cada cristão entendesse a sua missão e a assumisse, o problema da evangelização estaria solucionado. Você pode ter certeza que se Jesus, com apenas 12 discípulos, começou uma revolução naquele tempo, de tal maneira que o evangelho foi parar em todas as nações conhecidas praticamente. Naquela época, naquele mundo daquele tempo, que era considerado, conhecido como menor do que nós conhecemos hoje. Mas se hoje, mesmo tendo um conhecimento de outras nações, muitas outras etnias, se hoje nós entendêssemos o nosso papel, cada cristão assumisse o seu papel, a sua responsabilidade, o problema a necessidade da evangelização atual certamente seria suprida. Para isso, então, vamos ver aqui algumas razões para ganhar almas. Por que devemos evangelizar? Primeiro, porque Jesus era um ganhador de almas. 1 Timóteo 1,15 diz: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. Lucas 19,10 diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio salvar o perdido. Então Jesus veio para salvar as pessoas, essa era a missão dele. No primeiro grupo, quando Jesus escolheu para segui-lo, ele diz assim: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. E no último grupo, quando Jesus subiu aos céus, ele disse: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as, ensinando-as. Então, Jesus veio para salvar as pessoas. E Jesus fez isso do início ao fim e incentivou os seus discípulos. Então, por que nós devemos evangelizar? Porque Jesus fez isso. E veja, se Jesus fez, nós como cristãos, que significa pequenos cristos, imitadores de Cristo, nós devemos então fazer aquilo que ele fez. Ele é o nosso modelo, ele é o nosso ideal. E se Jesus foi quem, de uma maneira mais sublime, evangelizou e veio a este mundo para evangelizar, quanto mais eu e você não deveríamos então evangelizar? Se somos cristãos, devemos, como Cristo, evangelizar. Então, por que devemos evangelizar? Porque Cristo, nosso modelo, nosso ideal, evangelizou. E assim ele foi, então, aonde as pessoas estavam, nas ruas, nas casas, na praia, no monte, aonde as pessoas estavam, Jesus estava para levar a boa nova. E é por isso que muitas vezes foi criticado pelos religiosos, porque Jesus se identificava com as pessoas e ia exatamente aonde eles estavam. De maneira que quando ele foi assunto aos céus, os seus discípulos continuaram a sua obra propagando o Evangelho, levando o Evangelho, testemunhando aquilo que o Senhor Jesus veio a este mundo fazer e fez. Então, por que nós devemos evangelizar? Porque Jesus evangelizou. Além disso, em segundo lugar, porque a colheita é grande. Mateus 9,37, então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor.
Eu não sei você, mas quando eu olho para a rua, eu vejo pessoas, eu imagino quantas pessoas aqui estão perdidas. Quando eu olho para os ônibus cheios de pessoas, eu vejo quantas pessoas ali estão perdidas. Quando eu olho, talvez, em alguma empresa, por onde eu passo, nas faculdades, nas escolas, quantas pessoas estão perdidas, porque a seara, ela é muito grande. Há muito trabalho a ser feito e por isso Jesus enviou obreiros para os campos da colheita. Quando ele viu aquela grande multidão, ele logo equipou os seus discípulos, os chamou e os vocacionou, e depois fez mais, chamando 70, porque Cristo de fato sabia que era uma grande seara, de maneira que as pessoas deveriam então ir atrás dessa grande seara, deviam ir até esses campos, aonde as pessoas estão, Então, se realmente desejamos colher os frutos da colheita da nossa geração, o segredo é redescobrir a urgência, a paixão e o zelo da igreja primitiva. Os cristãos daquela época saíram pelas cidades e aldeias numa busca constante de almas perdidas. Mesmo quando eles colocavam as suas vidas em risco, mesmo quando eles eram perseguidos, açoitados e muitas vezes mortos. E isso era ser como Cristo. Isso é o verdadeiro cristianismo. De maneira que muitas vezes, então nós podemos também mobilizar para evangelizar. Se a seara é grande, então nós devemos mobilizar no sentido de, como líderes, nós temos esse dever de iniciar o processo, de orar, mobilizar e planejar a evangelização. Meus irmãos, nós não podemos pensar que as pessoas que são novas convertidas, elas saibam lidar com isso. Nós devemos buscar, seja começando em oração, planejando, avaliando as estratégias e então passando a evangelização para que as pessoas sejam salvas, Talvez observando então a ordem do ministério de Jesus, que era ver, ele via e então observando essa necessidade ele orava, então logo escolhia. E assim escolheu os discípulos, escolheu as pessoas para que elas pudessem, capacitadas, também testemunhar, porque a seara é grande. Então por que devemos evangelizar? Porque a seara é grande, e em terceiro lugar, porque os obreiros são poucos. Meus irmãos, Isaías 6, verso 8 é um texto muito interessante, porque diz assim, depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. É como se Deus falasse, quem eu vou enviar? Quem eu posso enviar para essa grande seara? Porque os obreiros são poucos. E com isso Deus estava despertando Isaías, e sabe, um dos motivos que nós temos para fazer a obra do Senhor é saber que a seara é grande. E ao mesmo tempo que poucos são os obreiros. Bilhões de pessoas estão perdidas, eu repito, bilhões de pessoas estão perdidas somente nessa geração, somente agora. Você imagine em gerações passadas, em gerações futuras. Milhares e milhares de pessoas perdidas sem ouvirem o Evangelho. E se poucos são os obreiros, como aqueles poucos que existem poderão se atimidar, se acovardar, retroceder? Como poucos são os obreiros? Então por que devemos evangelizar, meus irmãos? Porque são poucos os obreiros. Como nós vamos ficar parados? Nós temos que trabalhar. Por que devemos evangelizar? Por causa da grande incumbência. Essa incumbência é uma responsabilidade. Marcos 16,15 diz, e disse-lhes, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É uma ordem, uma missão, uma tarefa. Eu e você temos isso. Nós recebemos essa missão da parte de Deus. Veja interessante em 2 Timóteo, que Paulo, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 8, Paulo chama a atenção do seu filho na fé para que ele não afrouxasse na sua missão. Olha só. E aqui ele não está falando com qualquer um, não. Ele está falando com o homem de Deus. Um homem preparado, um homem vocacionado, um homem maduro na fé. 2 Timóteo 1,8. Paulo diz assim para Timóteo, não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor,
nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Paulo está dizendo para Timóteo: não tenha medo. Nós temos uma responsabilidade. Nós devemos assumir a nossa responsabilidade. Ao mesmo tempo que essa incumbência é uma responsabilidade, ela também é um grande privilégio. Algumas pessoas elas acham simplesmente que evangelizar é um dever. Eu vou evangelizar porque Jesus mandou, né? Puxa vida, então tem que evangelizar. É uma ordem, né? Tem que obedecer. Mas na verdade, evangelizar é um grande privilégio. Em 1 Coríntios 3, verso 9, Paulo diz: ele se denomina como cooperador de Deus. Imagine, Paulo é um cooperador do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, porque ele está cooperando ao deixar-se ser esse instrumento nas mãos de Deus, no cumprimento dessa incumbência, dessa missão que nós recebemos de evangelizar. Meus irmãos, que privilégio glorioso que nós temos de sermos usados para que pessoas perdidas como nós, pessoas que sofrem, pessoas que estão na escuridão, nas trevas, angustiadas, presas, sofrendo e perdidas, possam encontrar graça, amor, verdade e justiça da parte de Deus. Que privilégio nós temos! De maneira que, por que nós devemos evangelizar? Porque nós recebemos uma incumbência, que é um dever, mas também é um privilégio. E que nós devemos levar em consideração que, portanto, é para todo o crente. Essa incumbência não fala acerca de uma missão para pessoas específicas, para os pastores, os missionários, mas para todo o cristão. Por que nós devemos evangelizar? Porque Deus nos responsabilizará. Veja que interessante, texto de Atos, capítulo 20. Verso 26, que diz assim: portanto eu vos protesto no dia de hoje que eu estou limpo do sangue de todos. Paulo está dizendo que aqui ele não vai ser responsabilizado pelo sangue de ninguém. Ele não vai ser culpado de nada. Mas do que exatamente ele está falando? Volte um pouco o texto, no verso 18 ao 21. Ele está aqui falando aos presbíteros da igreja de Éfeso. E ele diz: e quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. O que ele está dizendo aqui é que ele estaria isento, ele não seria responsabilizado, porque ele anunciou o Evangelho e se dedicou na pregação do Evangelho. Então Paulo está dizendo assim: eu não serei culpado se vocês não cumprirem aquilo que eu falei. Ele está falando aqui para crente, né, que já foi evangelizado, né, ele estava num processo discipular e ele diz: olha, eu anunciei tudo que eu tinha para anunciar, então eu não serei responsabilizado. Então por que nós devemos responsabilizar? Por que nós devemos evangelizar? Porque nós seremos responsabilizados. Meus irmãos, quantas pessoas nós temos a oportunidade de evangelizar? Imagine, né, nós deixarmos de evangelizar, levar o evangelho para as pessoas que estão perdidas. Nós seremos responsabilizados. Em sexto lugar e último lugar, por que nós devemos evangelizar? Entre tantos outros motivos que nós poderíamos apontar aqui, eu aponto esse como último, por causa da experiência que tivemos. Hebreus 2, versos 3 e 4 diz: como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles,
por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Como escaparemos nós? Se nós não atentarmos para uma tão grande salvação. É interessante que é um pouco disso que nós vemos em Pedro e João, quando eles respondem ante a perseguição religiosa em Atos 4:20. Atos capítulo 4:20. Nós nos deparamos com Pedro e João sendo ali perseguidos pelos religiosos. E o texto então vai dizer assim, a partir do verso 19: Mas Pedro e João lhes responderam: Julgai ser justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Não podemos. Nós definitivamente não podemos. Veja que eles, como o verso 33 vai nos mostrar, com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Sabe o que isso significa? Que lá no verso 20 ele está dizendo, nós não podemos. Sabe por quê? Porque nós somos testemunhas. Porque nós vivemos. Porque nós não estamos falando de uma teoria, nós experimentamos. Eu estou falando de algo que nós conhecemos e que transformou a nossa vida. E agora nós não conseguimos mais ser os mesmos, nós não podemos deixar de anunciar. Porque antes aquela boca que era de morte, que falava de morte e falava em trevas, agora dela, transformada, remida por Jesus Cristo, só pode fluir águas vivas. Por que nós devemos evangelizar? Meus irmãos, por causa da experiência que nós tivemos. Nós não conseguimos deixar de falar aquilo que Deus fez nas nossas vidas, porque nós estávamos mortos, mas agora nós estamos vivos. Que Deus te abençoe com essa aula e que nós possamos ser usados como um instrumento poderoso nas mãos de Deus para que o Evangelho chegue aos quatro cantos dessa terra. Que Deus te abençoe e eu te espero para a nossa próxima aula. Graça e paz.